Olá! Agora trataremos do capítulo 2 deste nosso ensaio. Falaremos sobre a mente, nosso principal personagem. Vamos? Enveredando por mais um caminho, nessa nossa viagem pelo mundo das ideias, trataremos agora da mente. O que precisamos, inicialmente, é adotar um conceito para ela. Conceituaremos a mente como sendo uma criação de Deus, que tem como atributo a inteligência. Outra característica que precisamos dar à mente, e que é uma das mais importantes desse ensaio, é de que a mente é o elemento que transcende o corpo. Ou seja, não é o corpo em si, ela comanda o corpo, mas preexiste ao corpo e continuará a existir após a morte do corpo. Enfim, a mente é um ser imortal, conforme propomos no capítulo anterior. Mas para adotarmos esse conceito, temos que fazer algumas considerações. A primeira é que cada um dos indivíduos da espécie humana, assim como cada um dos verbos, dos quais começamos a tratar no capítulo anterior, é uma mente. Ou seja, na essência somos mente. A segunda é que, dependendo do conceito que se tenha de inteligência, pode-se facilmente lançar um olhar para a natureza e identificar inteligência nas criaturas não humanas. Para tentar englobar, por assim dizer, esses dois mundos neste nosso ensaio, vamos utilizar alguns conceitos da doutrina espírita, codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, educador, autor e tradutor francês, que viveu entre 1804 e 1869, tendo usado o pseudônimo de Allan Kardec nas publicações da doutrina espírita. Utilizando-se desses conceitos, daremos para a mente duas nomenclaturas. Chamaremos a mente de espírito quando tratarmos da criatura que estagia, por assim dizer, na espécie humana e quando tratarmos dos verbos. Lembrando que, conforme especulamos no final do capítulo anterior, cada criatura que estagia na espécie humana, um dia tornar-se-á verbo. E chamaremos de princípio inteligente a criatura que esteja estagiando em uma espécie classificada como não humana. Aqui cabe enveredarmos um pouquinho no mundo do princípio inteligente. Para isso, vamos adotar a proposta de Robert Harding Whittaker, que foi um biólogo, botânico e ecologista norte-americano. Whittaker propôs, em 1969, uma nova classificação dos organismos em 5 reinos. O Monera, constituído pelas bactérias, cianofíceas, ou seja, todos os procariontes. O Protista, onde estão os protozoários, crisófitos, ou seja, todos os eucariontes. O Fungi, todos os fungos. O Plantae, ou Metafita, ou ainda o reino Vegetalia, onde estão todos os vegetais. E o Metazoa, ou Animalia, onde estão todos os animais. Não é objetivo desse ensaio aprofundarmos na discussão sobre essa classificação e seus critérios. Só vamos adotá-lo para termos um parâmetro. Usando dessa classificação, podemos observar que a espécie humana está situada no reino Metazoa. Assim, conforme abordamos anteriormente, chamaremos de espírito a criatura que estagia na espécie humana, classificada dentro do reino Metazoa, bem como as demais criaturas que estejam além dessa classificação proposta por Whittaker, como, no caso, os verbos. E chamaremos de princípio inteligente a todas as criaturas que estejam estagiando nas demais espécies do reino Metazoa, bem como nos demais reinos propostos por Whittaker.
Para compormos a essência do princípio inteligente e, consequentemente, a do espírito, vamos utilizar inicialmente do conceito de Deus que se encontra na questão primeira do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A questão pergunta: o que é Deus? E a resposta é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim podemos supor que as criaturas do Criador receberiam como herança os atributos divinos, em estado latente, a serem desenvolvidos durante a sua jornada imortal. O principal atributo herdado seria a inteligência, cujo desenvolvimento levará a criatura a atingir a perfeição relativa. Podemos especular, então, 3 grandes fases evolutivas das criaturas divinas, que seriam a fase de princípio inteligente, a fase de espírito e, por fim, a fase de verbo, que iremos substituir por uma fase de perfeição relativa. Então, teríamos princípio inteligente, espírito e perfeição relativa. Ressaltando que cada uma destas 3 grandes fases deve possuir inúmeros degraus evolutivos. Afinal, estamos tratando de uma jornada imortal. Com essa proposta da visão evolutiva das criaturas divinas, podemos concluir esse pequeno mergulho no mundo do princípio inteligente, fazendo uma correlação entre a inteligência e o instinto. Adotaremos os seguintes conceitos que estão no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários, em vista à sua conservação. Baseados nesses conceitos e na proposta de que o princípio inteligente estagiaria em todas as demais espécies do reino metazoa, fora a espécie humana, bem como em todos os demais reinos propostos por Whittaker, poderíamos especular que na herança divina, que falamos há pouco, estaria também o instinto, que conduziria o início do processo evolutivo da criatura, instigando-a a desenvolver suas potencialidades, até que ela, a criatura, tenha condições de seguir pelos seus próprios passos, aflorando daí o exercício da inteligência. Assim, poderíamos imaginar as seguintes fases consecutivas. Primeiro, a presença única do instinto. Depois, a presença concomitante do instinto e da inteligência. E, por fim, a presença única da inteligência. Sigamos.